uma situação, às vezes você está orando por uma situação e Deus está falando para você, para você buscar Ele, você ficar firme que vai dar tudo certo. Mas o inimigo, ele trabalha de todas as formas para fazer você duvidar daquilo que Deus está falando. Você está entendendo direitinho? Ele vai fazer de tudo que é para você não acreditar, você acreditar nas mentiras dele, que o diabo ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Quando Deus fala alguma coisa, pela palavra dele, para mim e para você, quando ele fala que aquela determinada bênção é sua, não é isso? O que você precisa fazer é crer, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Preste atenção direitinho na palavra, que o que faz a gente vencer é o que você entende que Deus está falando com você. Por isso que quando a gente vem na igreja, a gente tem que prestar bem atenção no que Deus está falando. Se eu vim na igreja e não prestar atenção, é a mesma coisa que eu não vim. Não adiantou nem eu vir, porque aquilo que Deus está falando comigo, eu não consegui prestar atenção. Glória a Deus, amém? Então, a gente tem que ter cuidado, porque tudo que a gente precisa, Deus já conquistou lá naquela cruz. Mas o inimigo, ele vai fazer de tudo que é para você não acreditar no que Deus está falando e você continuar naquele sofrimento. Glória a Deus, amém? Lá no livro de Marcos 9. Marcos 9, me dá um copinho aí. O que está acontecendo ali? Em nome de Jesus, eu estou profetizando que esse cachorro vai ficar quietinho. Estou profetizando o silêncio dele, em nome de Jesus. Ai, Senhor da glória. Ele deve estar querendo entrar para dentro de casa, não está não? Na chuva? Hã? De repente ele é de alguém, tadinho, está querendo entrar para dentro de casa por causa da chuva, sabia? Ele está tendo telhado. É? Então, o que acontece? Marcos 9, versículo 14. Acharam aí? Marcos 9, 14. Pode botar melhor para mim? Ok, está perto lá. Esse é o quê? Esse aí, tá aí. Por favor. Aí também estou profetizando que em nome de Jesus essa chuvinha aí vai cessar durante a noite, vai ser uma noite tranquila, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Marcos 9, versículo 14. Acharam, pessoal? Deixa. Oi? Deixa quieto então. Depois a gente vê, senão você vai ficar subindo, descendo. Haja exercício desse jeito. Daqui a pouco a gente pega lá, né, mãe? Oxe, aí não dá não. Está escrito assim, o jovem lunático, não é isso? Sim ou não? Está na tua Bíblia, o jovem lunático? Presta atenção, gente, presta atenção direitinho que Deus vai falar, não deixa nada te distrair agora. Amém? Glória a Deus. Ele está dizendo assim, ó. E quando se aproximou dos seus discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. É isso? Aí olha o que aconteceu. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada
gente. Peraí. Olha, quando Deus quer falar uma coisa, não adianta a gente pode estar distraído, tentar mudar, que ele não muda, né? Deus é o Senhor, quando engraçado que eu não escolho mensagem, não escolho. Eu venho aqui, Deus toca no meu coração. E aí eu vim aqui para essa palavra distraída aqui e tal, e Deus falou no meu coração, ó, tá vendo? Que palavra é essa? Ai, gente, perdoa, né? Aí não. Espera aí. Deixa eu ver aqui onde que é. Não tem nada a ver com isso aí. É Marcos 5, não é Marcos não. Tá vendo como eu ia embora nessa palavra, Jesus freou? Quando Deus quer falar é tremendo, né? Onde você está indo? O que você está falando? Não é nada disso que eu quero falar. É Marcos 5, versículo 21. Glória a Deus. Não, gente. Não tem nada a ver com aquele lado de ordem monástica, não. Acharam aí? Oi, mãe. Deus abençoe. Boa noite. Também te amo. Achar? E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Gente, hoje em dia tem muitas pessoas que reclamam, poxa, mas eu não vejo milagre como antigamente, porque eu não vejo mais o filho se converter, eu não vejo mais, irmão, preste bem atenção. É porque tem muitas pessoas hoje em dia, não é todas, mas tem muita gente que não tem paciência de ouvir a palavra. E a sua bênção está justamente em você ouvir. E você ouvir e você crer. Você está entendendo? É você ouvir e você crer. E Jesus disse, né? Crede no Senhor teu Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. O meu pastor hoje, ele estava pregando sobre isso. Sobre, às vezes, a pessoa vem para a igreja, ela não acredita, ela ouve, mas não acredita muito no que um homem, uma mulher de Deus está falando. Irmão, se aquele homem, aquela mulher de Deus, pode ter certeza que o que ele está falando é uma pura verdade. Se você colocar em prática, você vai ser abençoado. Glória a Deus. Amém? Olha, outro dia, a gente estava aqui na igreja, vocês estavam aqui, não estavam? Quando estava fazendo barulho, parece que estava batendo um troço do que o João queria ir lá ver. Que eu falei, João, não vai. Oi? Não vai não, que você vai parar, não foi o que eu falei? Isso é para te distrair. Tu viu agora o cachorro, a profecia que eu fiz aqui? Ele é um animal, é racional. Ele não escutou lá fora e ficou quietinho. Aí sabe o que é isso? Talvez se eu profetizar na vida de muitas pessoas, às vezes a pessoa, não digo que vocês são assim, mas tem gente que não acredita na profecia de um homem ou uma mulher de Deus. A pessoa perde bênção. Entendeu? Perde bênção, porque homens e mulheres de Deus, quando fala, abre a boca, até uma bênção que ele abençoa você, é uma coisa muito poderosa, sabia disso? Poderosa. Às vezes eu mando meu dízimo, às vezes eu dou uma boa noite, um bom dia lá ao meu pastor, quando ele fala, estou abençoando vocês em nome de Jesus, eu falo, pastor, amém, eu recebo, mas eu recebo mesmo de coração, ai meu Deus, eu recebo essa bênção do profeta, entendeu? É como a gente crê, mas tem gente que quase não crê. Jesus, ele falou para um homem lá na Bíblia, falou assim, vai que o teu filho vive. E o homem creu. Quando chegou lá, o menino estava curado. Você entendeu? Crede no Senhor seu Deus, estarei seguro. Isso é 2 Crônica 20:20. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se você soubesse o poder que tem quando você ouve uma palavra dessa aqui, crê mesmo. Não, poxa, não vou tomar posse dessa palavra, vou fazer desse jeito, eu vou vencer. Mas se você vence, não tem para onde correr. Seu milagre vai acontecer. Mas está demorando um pouquinho, mas Deus não esqueceu de você não, gente. Hoje eu preguei sobre essa palavra.
a importância da perseverança. Preguei sobre o juiz Inico. Não tem o juiz Inico? Então, aquela viúva insistia. E uma hora o milagre dela aconteceu. Então a gente tem que ser assim, a gente não pode olhar e achar, mas meu caso não tem mais jeito, ou isso não vai acontecer comigo, não. Se Deus está falando, foi Ele que falou, você creia que vai acontecer. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tem muitas bênçãos na nossa vida que na verdade Jesus até já fez, Ele já conquistou lá na cruz. Só depende da gente tomar posse, acreditar, ir para cima, orar. Outra coisa que não é todo mundo que gosta de fazer é orar. A pessoa vai olhar, ora 5 minutos, tá bom. Hoje já orou, orei já há um tempão, não aconteceu, vou orar mais não. A pessoa desiste. E não pode ser assim. Você tem que ser aquela pessoa insistente na oração e crer. Glória a Deus. Pastora, você não sabe como é que é a minha família, irmão, mas Jesus é especialista de mudar o coração, prosperar você. Às vezes você está passando um apertozinho na sua vida, só de você, Jesus sabe que você passa. Mas Deus, Ele é um Deus de justiça, entendeu? Ele é um Deus de justiça. Ele olha para você, Ele fica observando. Outra coisa que a gente tem que prestar bem atenção, vocês estão entendendo direitinho? Lembra do povo que veio da terra prometida? Que veio para a terra prometida, saiu do Egito? Deus tinha prometido uma cidade, uma terra que manava leite e mel para eles. Muitos deles saíram lá do Egito. E muitos deles não tomaram posse da terra prometida por causa da murmuração. Você está entendendo? Mas todo dia esse maná aqui, não tem outra coisa não, nossos olhos, a gente vai se secar aqui nesse deserto. Então, muitas das vezes, a gente tem que entender Deus. Às vezes Deus, não é que Ele está fazendo isso não, mas Ele permite até apertar um pouquinho para ver o que você vai fazer. Se você vai confiar, se você vai adorar Ele um pouco ou não muito, ou se você vai murmurar, vai ficar chateado. Vai até deixar de ir para a igreja e tudo. Tem gente que deixa para ir para a igreja chateado com Deus, porque Deus não fez o que Ele queria na hora que a pessoa queria. Entendeu? E muitas pessoas caíram lá no deserto e não entraram na terra prometida por causa de murmuração. Pastor, o que é murmuração? Reclamação. Reclamação. Pura pessoa reclama. Está chovendo, poxa, molhou tudo lá em casa. Se tiver sol, meu Deus, a gente vai morrer torrado. Isso tudo a pessoa reclama. Entendeu? Aí se tem um ovo para fazer uma fritada, pronto. Deus já não presta mais porque é ovo. Então, gente, a gente não podemos ser desse jeito. Tem horas que tem bastante, glória a Deus, tem horas que o negócio só pinga, mas graças a Deus está pingando, Deus não esqueceu de você. Amém? Glória a Deus. Então tem que ter cuidado com a murmuração, as maus conversações, entendeu? Aí ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo aqui: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou os seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: sabe o que é rogar? É a mesma coisa que orar, pedir, clamar. Aí ele disse assim, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-se, prostrou os seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Pastor, o que é isso? Isso não pinga um xingamento, não? Obrigada, mãe, Deus abençoe a senhora, tá? Isso não é um xingamento, não, minha filha está moribunda. Não, moribunda significa à beira da morte, está morrendo.
Entendeu? Essa palavra significa isso, está morrendo, está à beira da morte. O Jairo, ele foi até Jesus e rogou, pediu a Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está à beira da morte, minha filha está morrendo. E ele foi pedir socorro a Jesus. E muitas das vezes, você pensa assim: pastora, mas graças a Deus, meu filho e minha filha não estão morrendo, mas pode não estar morrendo fisicamente, mas às vezes espiritualmente está morrendo, nos vícios, nas amizades erradas, pegando o caminho errado. E o que você tem que fazer? A mesma coisa que Jairo fez, a gente tem que recorrer a Jesus. E às vezes tem pessoa que não tem um entendimento, ela vai discutir, bater boca com o filho, com a filha, entendeu? Tentar ensinar: não vai não, Bernardino, eu já falei para você. Mas irmão, não adianta você tentar resolver as coisas sem Jesus. Jesus, ele é o principal. Por quê? Porque aquilo ali é espiritual. Ou às vezes a pessoa tem a cabeça dura. Só Jesus para mudar aquele coração. Você tem que orar. Hoje de manhã eu estava explicando sobre isso. Teve muitas pessoas que eu orei e foram libertas de vícios. Não só na minha família, mas aqui na igreja também. Eu já orei por muitas pessoas que foram libertas de vício. Pastor, como é que a gente faz para uma pessoa ser liberta de um vício, de qualquer coisa? É oração e jejum. A Bíblia diz que a casta de demônio, tipos de demônio, que ele só sai com oração e jejum. Pelo menos 3 horas. Uma para o Pai, uma para o Filho, uma para o Espírito Santo. Você vai, isso tem que ser sempre. Não pode ser assim, você faz um jejum no começo do ano, outro lá no final do ano. Como é que você vai libertar a pessoa? Você tem que ir contínuo, aquela oração, jejum. Daqui a pouco o demônio não aguenta. Você amarra, manda aquilo embora. Estou proibindo você de usar o fulano para beber, para fumar, para cheirar. E a pessoa vai, o Espírito Santo vai trabalhando. Daqui a pouco aquela pessoa toma nojo daquilo. Entendeu? Você tem que lutar por aquela pessoa. Mas às vezes a pessoa: pastora, mas eu não aguento fazer um jejum. Irmão, pelo amor de Deus, 3 horinhas não vai matar você. Tem gente que fica aí: eu tenho que fazer um exame, tem que ser em jejum. A pessoa vai lá para o posto, o exame está marcado 10 horas da manhã, mas tem que chegar cedo porque tem fila. A pessoa vai para as 4 horas da manhã, fica lá até 10 horas, e 10 horas o médico atrasou, vai chegar meio-dia. E a pessoa fica essas horas todinha lá sem comer e não morre, esperando o exame, entendeu? Como que você não aguenta fazer pelo menos 3 horinhas de jejum? Há tipos de demônios que só saem com oração e jejum. Nós estamos numa batalha espiritual. Uma pessoa ser liberta de um vício, uma pessoa ser liberta de um ódio, de outras coisas mais, e cada uma dessas coisas é uma batalha espiritual que você tem que vencer. Até nós mesmos, sabia? Tem um pecado que você está vendo que vira e mexe, você faz aquilo ali. Você não está tendo força para sair daquilo ali sozinho, você tem que fazer um jejum. Senhor, estou fazendo um jejum como agradecimento, o Senhor me ajuda, me dá força, faz eu tomar nojo daquilo ali. Daqui a pouco você vai ver essa aquilo nem mexe mais com você foi liberto. Estão entendendo? Sim ou não? Por isso que a palavra de Deus diz lá no livro de Efésios 6:10, que é para você se revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas. Por que armadura? Porque nós estamos numa batalha espiritual. Glória a Deus. Então, o que aconteceu? Ele foi pedir ajuda a Jesus. É o que nós devemos fazer. Nós devemos fazer. O que foi? Tá ruim. A Nermin nem conseguiu botar para carregar dele. Acho que eu não consegui não. Ele disse que estava ruim. Aí ela disse assim, ela queria ir lá em cima buscar o outro. Falei para ela, para não precisar buscar não, para ela não ficar subindo ali em cima. Tá não? Aí ele disse assim, minha filha está moribunda, né?
rogo-te que venha e ponha as mãos para que ela sare e viva. Ele fala assim, eu preciso ver a minha filha curada e viva. Aí, o que aconteceu? E foi com ele, olha, preste atenção, o Jairo, ele não falou uma palavra, Jesus não falou uma palavra com Jairo. Oi, Jairo, boa noite, boa tarde, bom dia, não, mas ele levantou e foi com o Jairo. Pastor, o que significa isso? Às vezes está um silêncio, você ora, nada, ora, parece até que Deus não está te ouvindo, não. Se o Jairo fosse uma pessoa cega, talvez ele ia achar até que Jesus não estava indo com ele, que ele não ia ver Jesus. Deus não falou nada, só foi com ele, entendeu? Ele só sabia que Jesus foi com ele porque ele enxergava e estava vendo Jesus do lado. Mas Jesus não deu uma só palavra, mas foi com ele. Às vezes você, mas está um silêncio, mas Deus está indo com você nessa batalha que você precisa vencer. Seja na sua vida espiritual, seja na sua vida sentimental, seja na sua prosperidade, seja a salvação de alguém da sua família, na saúde. Jesus te ouviu, Ele está indo com você. Porque Jesus, gente, Ele é muito sério nas coisas dele. Entendeu? Ele diz, todo aquele que pede, recebe. O Jairo pediu, Senhor, vem comigo. Põe sua mão na minha filha para que ela sare viva. De repente você está com uma situação que você está, meu Deus, eu preciso da sua ajuda. Jesus está trabalhando dentro dessa situação. Você pode estar um silêncio, você não está ouvindo nada, mas Ele está trabalhando dentro daquilo que você pediu. Glória a Deus, você só tem que acreditar que Deus está trabalhando. Às vezes você não acredita, você, meu Deus, acho que não adiantou nada eu orar, complica tudo. Então, vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender. No meio do caminho, vou adiantar aqui por causa do horário, no meio do caminho, quando eles estavam indo para a casa de Jairo, Jesus levantou e foi para a casa de Jairo sarar a filha dele. Mas no meio do caminho surgiu uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue. E ela ouviu lá falar em Jesus e falou, não, eu tenho que tocar nas vestes dele. E ela foi para tocar nas vestes de Jesus, para ser sarada. E nisso, Jesus sentiu lá que o poder saiu dele. Eu fui perguntar, gente, quem me tocou? A mulher estava com medo de falar a verdade. Mas por que a mulher estava com medo de falar a verdade? Porque naquela época, a mulher, quando ela estava menstruada, né? Ou com sangramento assim, ela era considerada imunda. Ela não podia tocar em ninguém, ela ficava isolada até aquele sangramento ir embora, e tinha os dias da purificação, um ritual todinho de purificação para ela poder tocar. Nem no marido dela ela podia tocar. A Bíblia diz que tudo que ela tocava era imundo. Se tocasse no marido era imundo, sentasse na cama era imundo. Se tocasse no que ela tocou, Era imundo. Era proibido uma mulher naquela situação tocar na pessoa, até no marido dela. Que dirá em Jesus, que era considerado assim, ninguém sabia que ele era filho de Deus, mas ele era considerado um profeta. Você está entendendo? Ele era considerado assim, ele era um homem de Deus, mas o pessoal pensava que ele era um profeta. Ele não era apenas um profeta, ele era o filho de Deus, mas não sabiam. Então é como se fosse assim, seria inaceitável uma mulher naquela situação tocar um homem na mente dele, né? Santo como aquele. Então ela sabia que ela podia até ser apedrejada por ter tocado em Jesus. Foi um ato de fé ela ter tocado em Jesus. Mas aí ela veio e falou com Jesus. Ela temendo e tremendo, ela falou, foi eu. Toquei e falou lá, fui sarada. Aí Jesus falou, mulher, grande é a tua fé. Porque Jesus não ia se importar dela tocar nele. Entendeu? Vai em paz, seja curado daquele mal. E aí a mulher saiu toda alegre. Mas nisso que Jesus parou para atender aquela mulher,
para saber quem tocou nele, aquela coisa toda, aquela confusão, sabe? Nisso veio o principal da sinagoga, que nesse meio tempo que Jesus parou para atender aquela mulher, a filha de Jairo morreu, ela já não estava moribunda, já não estava morta, ela morreu. E veio os príncipes do principal da sinagoga falar com Jairo, ó, vamos lá, aí a gente vai dar um pulinho. Vamos lá para o 34, quando Jesus estava despedindo lá da mulher, versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. E estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga, a quem disseram, alguns, né? Não foi um só não, alguns, do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem fadais mais o mestre? Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Preste bem atenção. Cuidado com as pessoas que vêm trazer má notícia para você. Porque o Evangelho de Cristo é boas novas de salvação, não é péssimas notícias. E sempre quando você está no caminho da bênção, você orou a Deus, Jesus está indo com você para resolver aquela situação. O diabo sempre vai tentar usar alguém para desanimar você. Porque Jesus estava indo para onde com Jairo? Para a casa dele. Para fazer o que lá? Curar a menina, não é isso? Pois o diabo já usou. E outra coisa, foi pessoas principais da sinagoga. Não foram pessoas de fora não, incrédulos não. Foram pessoas que se consideravam de Deus. Às vezes você ouve cada coisa da boca de pessoas que diz que é cristão, que você fica até assustado. Como é que pode uma pessoa dizer que é cristão e falar tanta derrota? Você está entendendo? Sim ou não? A pessoa fala tanta coisa esquisita, tanta coisa negativa, você fica até com medo. E não funciona desse jeito. Cuidado com aqueles que vêm para desanimar a sua fé. Chegaram perto dele: ô Jairo, tua filha já morreu, já era. Para quem fadar mais o mestre, esquece isso. Tipo assim, não tem mais jeito. Só coisa negativa. Hoje eu estava até falando, hoje de manhã, que é um alertazinho, né? Que Jesus falou assim: ninguém de modo nenhum vos engane, não é isso? Que estava rodando um vídeo aí, uns áudios aí na internet, que estava falando sobre o coronavírus, né? Não sei se vocês receberam isso aí, estava rolando aí nas agendas. Irmão, aquilo ali é de 5 anos atrás. Esses áudios mandaram para mim, mandaram para todo mundo, mesmo áudio. Lá na época do Covid, esse áudio não era agora. O mesmo doutor, a mesma pessoa falando, entendeu? Eu sei lá, eu acho que alguém pegou lá de 1900 e fraldinha e começou a divulgar isso como se fosse de agora. Está todo mundo acreditando que é de agora. Você está entendendo? Sim ou não? Aí você vai lá, a pessoa não tem sabedoria, vai lá, vai compartilhando aquilo ali. Isso é boa notícia. Você está entendendo? A pessoa ama Maria, vai faz outra. E gente, é isso. Mas isso aí pode voltar. Irmão, se Jesus disse: o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entendeu? E outra coisa, se o mal da sua vida você expulsa e aquilo ali tenta voltar, você tem que amarrar e lembrar ele que você mandou embora e proibiu de voltar. Você tem que manter sua posição. Olha, você não vai voltar não. Nem para minha casa, nem para o meu casamento, eu mandei você sair e te proibir de voltar. É em nome de Jesus, você está entendendo? Então você tem que ter muito cuidado. Você já viu a quantidade de gente que fala derrota? A palavra de Deus é muito difícil alguém te mandar um coisa. Aí existe, não é todo não. Tem gente aí no Zap que usa o Zap tudo para evangelizar, te manda o versículo.
te manda uma palavra. Mas a maioria das pessoas, tudo derrota que manda para outro. Mas não pode, por que não compartilha uma palavra que ela ouviu, um versículo da Bíblia? Olha, Zezinho morreu, arrancaram a cabeça de 10, mas por que não mandou lá? Entendeu? Uma palavra de Deus. Olha, Jesus salva, cura, liberta. Pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Por que não espalha as boas novas? Você está entendendo? É só derrota. Então você tem que ter cuidado. Quando você está orando por uma situação, quando você está no caminho certo daquela bênção, o diabo sempre vai tentar usar pessoas, as bocas das pessoas, para tentar desanimar você. Você está orando pelo quê? Para abrir o negócio. Ih, isso não vai dar certo, não. Um montão de gente já abriu ali, já faliu. Tudo para te desanimar. Um dia desse, teve uma pessoa, que eu não vou citar o nome, que aí ela veio falar comigo, pastora, ora aí, porque o movimento aí tá, movimento que eu estou querendo dizer, gente, entenda bem, tá? O trabalho dele está um pouquinho meio fraco. Eu nunca fala isso. Mas por quê? Eu falei, porque mas os colegas falaram, não, você está repetindo, os colegas falam, você é uma pessoa que você é fiel a Deus. E enquanto você for fiel a Deus, Deus vai ser fiel a você. Pode estar até fraco para os outros, para você não vai estar fraco. Porque quem garante o seu é Deus. Você tem que ter cuidado para você não falar, você está entendendo? Igual os outros. É a mesma coisa a pessoa que fica contando, meu Deus, com o governo, com mais não sei o quê. Irmão, nós temos que orar por aqueles que estão em eminência. Mas você não pode se esquecer que o seu pastor é Jesus, o meu pastor é Jesus. Nós temos um Deus que está acima de todos os governos da terra. E enquanto Jesus for o meu pastor e o seu pastor, não vai faltar nada nem para você nem para mim. Vocês estão entendendo? Quando Deus tirou o povo lá do deserto, que dirigiu aquele povo lá pelo deserto, naquela época lá tinha rei, tinha governante, tinha auxílio emergencial, Bolsa Família, tinha essas coisas, aposentadoria. E quem sustentou aquele povo o tempo todo lá? Que a Bíblia diz que os que saíram de lá, saíram tudo robusto, forte, com saúde, nem a sandália dos pés deles gastaram. Quem que sustentou eles lá? Tinha UPA lá 24 horas? Não tinha nada disso lá, gente. Caixa eletrônica, nada disso. Quem que cuidou deles ali? Que não tinha um deles doente. Deus mandou fazer uma serpente de bronze lá, todos que estavam doentes olhavam para a serpente e era curado. Esse era o hospital deles. Só olhar para a serpente, só nem levar injeção nem nada. Irmão, esse mesmo Deus é que cuida de mim e cuida de você. Você entendeu? Vamos orar pelo mundo, mas a nossa confiança mesmo está nele. Nós somos povo dele. Ele é o nosso pastor. E a Bíblia diz no Salmo 23, né? O Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele guia-me, né? Por águas tranquilas. Leva-me para verdes pastos. Então Jesus está levando você para um bom lugar. Ele vai guiar você num bom lugar. Você está entendendo? Ele vai cuidar de você. Sua confiança tem que estar em Deus. Então você tem que ter muito cuidado com as maus conversações. Conversa de derrota, de fracasso. Você está pensando em... Por isso que não é nem bom você contar seus planos para os outros. Você está pensando em comprar o quê? Tadinho. Não, você já viu o preço disso? Como é que está? Mas Jesus não quer saber de preço. Jesus quer saber que você creia.
Jesus, ele não está interessado em saber de preço. Ele quer saber se você crê ou você não crê. Aí você fica escutando conversa fiada dos outros. Ah, mas você está indo para a igreja para o Toninho se converter. Ah, tadinha de você. E não se converte, não. Getúlio morreu assim, ó. A mãe dele também estava indo para a igreja, mas morreu. Irmão, você não está vendo que isso é o diabo na boca da pessoa? Hã? Está repreendido em nome de Jesus. Você tem que ter que repreender essas palavras. Olha, não sei o que houve com o Toninho, mas meu filho e minha filha, em nome de Jesus, eles vão se converter sim. O Senhor me fez uma promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Você tem que crer no que Jesus está falando, não na derrota, não no fracasso, não que o diabo usa os outros para falar. Tem coisa que se você falar para os outros, a pessoa até ri da tua cara. Caraca, tu está acreditando nisso, rapaz? Está vendo que isso não vai acontecer? Hã? Estão entendendo direitinho? Hã? Tem que ser fiel a Deus e ouvir o que Deus está falando. Tem gente que dá conselho errado. Você está lá na sua caminhadazinha lá, Deus ainda está te abençoando. Aí a pessoa vem te dar conselho, igual deu conselho para uma pessoa aqui da igreja. Ah, mas você é bobo. Você fica indo para a igreja, não precisa dar dízimo, não. Dízimo é coisa do passado, do Antigo Testamento. Aí você vai pela cabeça da pessoa, as pessoas estavam se convertendo na tua família, que estava dando certo, começa a dar tudo errado, gente. Porque você saiu da palavra de Deus. Você entendeu? Você saiu. Quando nós saímos da palavra, começa a dar tudo errado. Aí você não entende que aquilo ali foi justamente o diabo para tirar você do caminho certo. Você estava indo bem com Jesus. O Jairo estava indo bem. Vai ficar nessa aí da igreja para cá, da cá para a igreja, você não vive não, vai ficar vegetando. Aí você já, é mesmo, né? Poxa, onde tem uma balada aí? Tá, você saindo da igreja. O Getúlio tá na igreja e vai para balada todo final de semana, não acontece nada. Você vai uma vez, vai acontecer. O diabo já está cheio de sede de você já. Getúlio já está na mão dele já. Você e o diabo já está babando, já esperando você sair. Você está entendendo? Está amarrado o nome de Jesus. Então ele está falando aqui, ó. A tua filha está morta. Para que enfadais mais o mestre? Tipo assim, deixa Jesus ir. O diabo fica assim, não disso, não ora mais por isso não adianta você ficar orando pelo Getúlio, Getúlio não quer. Ele não quer saber de igreja, fica perdendo tempo aí. Não vai para a igreja não ora mais por isso não. É isso que o diabo quer, que você abre mão, abre mão da sua bênção. Você desiste do seu milagre, não é para você fazer isso. Glória a Deus. Jesus ouvindo isso, olha o que Jesus falou, ó. É a mesma coisa a família, só a família, a gente tem que orar pelos nossos filhos, quem é casado tem que orar pelo casamento, pela prosperidade, a gente tem que orar. As nossas orações, a Bíblia diz que muito vale a oração de um justo. Tudo que você precisa, apresenta a Deus. Seja aquela pessoa assim, aquele carrapatinho no pé de Jesus. Você não solta Jesus de jeito nenhum. Daqui a pouco a oração é uma plantação. Daqui a pouco você vai vendo uma semente dando um brotinho daqui, um brotinho dali, um brotinho de lá, e você vai lembrar, eu orei por isso. Já até me esquecida lá, aconteceu. Glória a Deus. Aí ele está dizendo, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Quando Jesus ouviu isso, ele falou, não temas. Não. É mais ou menos assim, não cai na conversa dele, não. Não acredita nisso aí, não. Não temas, continua crendo. O diabo está falando para você que não dá, que não tem jeito, que você não vai conseguir, que aquele filho, aquela filha não tem mais jeito.
que a sua prosperidade já era, que você não vai conseguir realizar os seus sonhos, você nunca vai ser feliz na sua vida espiritual, sentimental, sei lá onde você quer ser feliz. O diabo sempre vai falar para você que você não vai conseguir, que você não consegue, que você é pecador, que você é pecador, mas irmão, Jesus já sabia quem era você quando te chamou. Tu acha que Jesus te chamou para chegar aqui, tu é pecador, não vai fazer mais nada por você, Tu acha que Jesus te chamou para isso assim? Jesus já sabe quem é você. Mas eu errei, vai lá e pede perdão. Mas eu errei de novo, pede de novo. Mas todo dia eu erro, pede de novo. Fazer o quê? O importante é você não ficar agarrado no pecado. Quando você estiver se arrependendo e pedindo perdão, tá bom. Só não pode se esbaldar. Não, agora eu também não peço perdão mais não. Aí você tá mal. Você está entendendo? Pastor, mas às vezes eu fico com vergonha, já pedi perdão mais 10 vezes por dia. O Pedro chegou perto de Jesus e perguntou a ele: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Eu perdoarei 7 vezes. E Jesus falou: não te digo, Pedro, 7 vezes, mas 70 vezes 7 por dia. 70 vezes 7 por dia dá quantas vezes mais ou menos por dia? 490 vezes que você tem a capacidade de perdoar o seu irmão. Não é isso? Imagina Jesus. Imagina Jesus. Jesus só não quer que você se entregue. Não tem mais jeito mesmo. O diabo tentou falar que não tem mais jeito mesmo, acabou, já era. Não vou orar mais, desisto. Isso que você não deve fazer. Você deve insistir. Tem coisas que é fácil você abandonar, tem coisas que é fácil você vencer, tem outras que é uma luta, uma batalha. Eu não cheguei até aqui assim, com essa facilidade que muitos pensam, não. Teve coisas na minha vida que eu fiquei agarrada ali. Pecados que eu falava: Jesus, me ajuda a se livrar disso. Quando eu via, estava fazendo de novo. Pedia perdão 2, 3 vezes por dia, daqui a pouco estava fazendo de novo. Até que chegou uma hora que eu não estava nem acreditando mais em mim. Falei: meu Deus, acho que eu não vou mudar mais não. Mas Jesus, ele falou o quê? Para você ser perseverante. Você insistir. Aí eu fui insistindo, pedindo perdão. Caía, pedia para ajudar a levantar de novo, pedia força, até que uma hora Jesus viu que realmente eu queria mesmo me livrar daquilo ali, eu estava decidida. Aí ele foi e me libertou. Você falou para mim, igual aquela mulher Canané grande, eu estou a fé, mulher. É insistente, tá bom, vou resolver seu problema. Ele viu que realmente eu não queria mais. De tanto eu insistir, ele mudou. Então tem coisas que você tem que insistir. Você não pode desistir de você mesmo, do seu casamento, da sua família. Você não pode fazer isso. Mas eu acho que Deus não quer nem mais saber, mas Deus falou isso para você. Jesus apareceu na sua frente e falou: nem vem mais. De novo. Eu já te perdoei 5 vezes, hoje sai daqui, você não quer nem te ver mais. Jesus falou isso para você? Ou ele apareceu lá para você? Não tem jeito. Olha, você é uma imundícia, você é sujo mesmo. Falou isso para você? Porque o diabo fala isso, sabia? Isso que eu estou falando para você parece uma coisa, parece até uma brincadeira, mas não, o diabo fala. Aí você comete um erro, ele fala no teu ouvido: você é sujo, você é pecadora. Deus não quer nem saber mais de você. Você está entendendo? Se fosse você, não chegava nem perto de Jesus, mas isso é tudo mentira do diabo. Mas o que você fez é sujo, mas é para isso que Jesus serve, para limpar. Ele não falou: vós já está limpo pela palavra que vos tem falado. Você já viu alguma coisa limpa precisar de limpar? Mas o sujo Jesus limpa. E está lá no livro de Isaías, está dizendo que se o pecado da pessoa for igual escarlata, né? Erga-te, é um versículo que
que tem lá, mesmo que a pessoa tivesse muito pecado, tivesse sujo, mas se a pessoa viesse se arrependesse, ele tornaria mais branco que a neve. Jesus tem esse poder. O sangue de Jesus nos purifica. Purifica. O que você precisa de o que precisa de purificação? Oi? Uma coisa impura, suja, não é isso? Precisa de purificação. Então tem gente que pensa assim, porque isso que eu estou falando para vocês, gente, isso aqui é o mais puro evangelho que existe, isso aqui é o genuíno, tá? Tem gente que pensa, o que eu fui foi tão sujo, foi tão podre, que Jesus nem me quer. Não. Essa pessoa, Jesus só quer que ela esteja disposta, que ela queira mudar. E vai até ele, porque o poder de purificação, de limpeza, isso Jesus tem. Jesus, ele pode limpar qualquer pessoa. O que Jesus fez com o endemoniado gadareno e outras pessoas? Saulo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Só que a pessoa não pode desistir. É suja, é imundo, é podre, vai lá até Jesus, Senhor, o que eu fiz foi horrível. O que eu fiz foi horrível, mas eu preciso da sua ajuda. E você tem que se limpar com Jesus, você tem que ir. Você não pode deixar aquilo ali. Quer ver um exemplo? Deixa eu te explicar um negócio. Boa noite, rapaz. Você já viu eu sei que o que eu vou falar é meio nojento, mas eu vou ter que falar. Você já viu, por exemplo, um furúnculo? Quem já teve furúnculo aí? Já teve? Você viu que o furúnculo, ele tem um carnegãozinho dentro dele, o grandão, né? Tem uns que é grandão. E aquilo ali fica uma inflamação por dentro. E aquilo ali é um troço nojento. É aquela mistura de pus com sangue. Tem uns que chegam a feder. A verdade é essa. Mas o furúnculo, o problema do furúnculo é enquanto esse carnegão está lá dentro com essa inflamação. Aquilo ali dói, aquilo lateja, aquilo é terrível. Hoje em dia, tem lugares aí que faz até pequenas suturas. Faz pequenas suturas para tirar, vai lá. No posto, eles pegam lá, dá uma anestesia e dá um pulinho para tirar o carnegão. Mas antigamente não era assim, não. Eu lembro que quando eu era mais nova, minha mãe deve lembrar disso. Eu tive dois. Um curou, deu outro, quase perto. Aí foi até minha mãe que fez uma papinha com farinha e uma folha lá que ela botou, não lembro qual foi a folha que ela botou. E ela botou aquela papinha ali morna em cima, e aquilo ali puxou, as pessoas lá de trás faziam isso, aquilo ali puxou a inflamação para fora, explodiu aquela inflamação. Aí a gente ia lá, espremia e para botar o carnegão para fora, entendeu? Então o furúnculo era assim, enquanto estava o carnegão com aquelas imundícias lá dentro, aquilo ali inflamava, dava febre. Você já chegou a ficar assim, doía, inflamado? Oi? Dói muito, aquilo ali é terrível. Só que quando a pessoa vai, né? Ou vai no médico, faz uma papinha, que aquilo ali, você coloca aquele carnegão com aquela imundície toda para fora, acabou o problema. Aí, um pouquinho doloridozinho, mas aquilo latejando, aquilo dando febre, aquilo sai para fora, porque o carnegão com as imundícies saiu. Enquanto não sair, o problema continua. Assim é o pecado. Você está entendendo? Você não pode ficar com ele, porque isso é que vai te fazer mal, você ficar. Então você tem que ir até Jesus e colocar para fora, seja mais terrível, cabeludo que foi que você fez, você tem que botar para. Mas é sujo, mas você tem que botar para fora, você tem que falar para Jesus. Jesus, eu não quero mais, isso aconteceu isso. E Jesus, o que ele faz? Ele te limpa. Isso sai, ele te liberta disso. Irmão, que alívio que você sente depois. Você sente que você foi liberto. Você, poxa, acabou isso na minha vida. Glória a Deus.
Ai, meu Deus, eu sou uma pessoa livre. Você está entendendo? Sim ou não? O que faz mal é ficar preso. A mesma coisa é o pecado. Se você não fala, se você não abre seu coração para Deus, aquilo ali que está te fazendo mal. Mas quando você põe isso para fora, você é sincero com Deus, eu não quero, me ajuda, me dá força, é aonde você se livra daquilo ali e acabou o problema. Por isso que a Bíblia diz, se você for fiel e confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar, porque Jesus purifica de toda iniquidade, seja lá o que for. Pastora, mas é muito sujo, mas é sujo mesmo que Jesus limpa, gente, ele é especialista nisso. Quantas pessoas estavam no tráfico? Eu saí das drogas, não vim do tráfico, mas eu já vi pessoas sair do tráfico, pessoas que matavam brincando, pessoas se converter, pessoas que se prostituíam, mas de um jeito pesado, a pessoa se converter, igual aquele cara não tem aquele cara quem já viu aquela peça do Jardim do Inimigo? Vocês viram? Aquele ator ali que fazia papel do diabo, no caso, vocês viram, deve ter visto até no final, né? Aquele cara ali, um rapaz cheio do Espírito Santo. Quem diria que aquele cara tinha relação com o homem em cima das catatumbas, gente? Desde novinho, se prostituía por 10, 15 reais. Olha o cara hoje, cheio do Espírito Santo. Jesus purificou ele. Jesus purificou ele. Ele se arrependeu, pediu perdão, Deus purificou. Então não é você que se purifica, você que se limpa. Não, você está pensando tudo errado. Você tem que ir até Jesus, Senhor, eu quero, mas não consigo mudar, eu preciso da sua ajuda, eu quero que o Senhor, isso é horrível, mas eu quero que o Senhor tire isso de mim, e ele vai mudando a pessoa. Agora, problema, que eu dei o exemplo do carnegão, do furunco, o problema é quando a pessoa não põe isso para fora, não pede ajuda de Deus e fica mantendo aquilo ali. Aquilo é que dói, aquilo que faz sofrer, porque a pessoa está no erro. Glória a Deus. Então, o que aconteceu aqui? Vamos lá. Jesus, quando ouviu isso, falou o que para ele? Não temas, crê somente. Tipo assim, não dá ouvido a essas coisas negativas, não. Às vezes o diabo fala na sua mente. Se os outros soubessem quem você é, se os outros soubessem a imundície que você faz, o diabo, o negócio dele é acusar você, é condenar você. Não aceita isso, vai até Jesus. Você é sujo, mas eu sei quem pode me limpar. Você vai lá. Nenhuma condenação há para aqueles que são de Cristo Jesus. E depois que você confessa que Jesus te perdoou, você acabou. Você não tem que ficar lembrando mais do pecado, não. Acabou. Jesus te perdoou, te purificou, acabou aquilo ali. Você não tem que aceitar mais a acusação do diabo. Entendeu? Então, em Cristo, nova criatura é. Então, vê que aquela mulher lá pega no ato do adultério. Era considerada uma prostituta, né? Quando Jesus perdoou ela, o que Jesus falou para ela? Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno. Vai em paz, acabou. Ela não tinha que sair dali condenada. Eu ainda sou prostituta, sou a pior sujeira da parada. Não, irmão, Jesus não perdoou ela, não purificou ela. Agora ela tinha que sair dele diferente. Eu fui perdoada, glória a Deus, agora minha vida vai ser diferente, entendeu? Não tinha que sair dali se culpando, se condenando. Foi Jesus que morreu na cruz. E foi Jesus que morreu na cruz, que sofreu aquilo tudo para nos purificar, gente. Para nos libertar do nosso pecado. Uma vez que Jesus te perdoa, te purifica, quem é o diabo para botar o dedo na tua cara, te acusar de alguma coisa? Ele não pode fazer isso. Acabou. E você entendeu? Nós somos santificados em Jesus. Ele não pode fazer mais nada. Quando você é perdoado, pessoal, você é justificado. Você sabia disso? Jesus te justificou lá em cima. Diabo nenhum pode botar o dedo na tua cara e dizer que você está errado. Porque foi Ele que te justificou. Ele morreu naquela cruz por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, tá? Lá, do ladinho de Deus lá, e Ele intercede por nós.
Então, se Jesus justificou a gente lá em cima, como se fosse assim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Gente, preste atenção que é bom vocês aprenderem isso. Vamos supor que você cometeu um crime, e pela lei você foi considerado culpado por aquele crime. Mas aí vai lá, tal, recorre, põe lá um advogado, um bom advogado, o advogado consegue, lá com as provas e tal, inocentar você daquele crime. Aí você sai dali, inocentado, manda tirar sua ficha lá da criminal. Você está entendendo? Você foi inocentado. A lei nenhuma pode parar você na rua e jogar na cara ou querer te prender por aquele crime. Você está entendendo? Você foi inocentado. O advogado já resolveu aquela questão ali. Você vai sair dali, desde o momento que tirou aquela ficha sua criminal, para todos os efeitos, você é um cidadão inocente, honesto como todos os outros. Sua ficha foi limpa. Ninguém pode parar você na rua. Tá preso, seu sem vergonha, ladrão. Mas por quê? Por causa daquele roubo que você... Pô, mas você já foi justificado, você já foi inocentado daquilo ali. A lei não pode te cobrar mais isso. Você foi inocentado. Vocês estão entendendo? A mesma coisa, Jesus é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado. E quando você vai lá e recorre o perdão dele, que ele te perdoa, e lá em cima você já foi justificado. Agora você é santo. Jesus te olha como justo e santo porque ele te justificou e santificou você. E um diabo nenhum pode falar que você não é. Não pode jogar na tua cara, botar dedo na tua cara e dizer que você é pecador, que você é sujo. Não pode. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. Você está entendendo? Sim ou não? Hã? Então, ele disse assim, e ele disse, filha, a tua... Não é que não. Ele disse, não temas crer somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Sabe por que Jesus não deixou mais ninguém seguir? Porque os que estavam indo atrás deles era pessoal que falava derrota, era pessoal incrédulo. Gente, até Jesus vigiou aqui quem ia com eles. Você tem que vigiar as amizades que andam com você. Você às vezes não entende que tem amizade que não é para levantar você, para te derrubar. Você tem que vigiar. Aquele que está em pé, cuida para que não caia. Às vezes tem amizade que se aproxima de você, se finge seu amigo, mas morre de inveja de você. A vantagem daquela pessoa era ver você no buraco junto com ela. E se você não enxergar isso, você vai acabar caindo no buraco mesmo. Então, Jesus falou, sabe o que? Esses pessoal aí, que só fala derrota, tudo incrédulo, deixa eles tudo para aí. Vamos só aqueles que crêem, aqueles que falam a mesma língua. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroços que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe, por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele tendo feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-o pela mão, disse, Talita cumi, traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se um grande espanto, e mandou-lhes que expressamente que ninguém soubesse o que e que dessem de comer a ela. Quem que o Jairo tinha pedido a Jesus? Para ir com ele até a casa dele, que colocasse a mão sobre a menina, e para que ela sarasse, para que ela sare viva, não é isso? Aqui, o que Jairo pediu, Deus fez, Jesus fez. A menina já tinha até morrido, mas Jesus botou a mão lá na menina, lá e ressuscitou a menina. Mas por quê?
Porque o Jairo não foi na cabeça daquele pessoal que só falava derrota. Gente, preste bem atenção. Você quer ser abençoado? Você quer que a sua família seja liberta? Você quer vencer? Para de ouvir quem fala derrota. Não ouve. Não aceita. Não aceita. Ah, mas você não vai conseguir. Ah, é muito difícil. Para de ouvir essas coisas. Fique com o que Deus está falando. O Jairo, ele botou na cabeça dele aquilo que Jesus falou. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Foi o que ele fez. Glória a Deus. Tem muitas bênçãos que às vezes a gente perde por não ouvir Deus. De vez a gente crê, a gente fica olhando para a derrota. Aí, do jeito que a gente crê, o que vai acontecer? Você crê que não vai dar, então não vai dar mesmo. Glória a Deus. Mas se você crê que vai dar, então vai dar. Amém? Glória a Deus. Ele teve a filha dele de volta. É isso que a gente tem que pensar, tem que meditar. Amém? Vamos então orar então, em nome de Jesus, pessoal. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Pegar sua água, seu sabonete, seu sal. Vamos ficar Se você só me falar logo, tá? falar o quê? Traz uma só, querido. Uma garrafinha só. Agora você está botando um ar comigo. Vamos orar? Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Eu oro, Pai, por essa pessoa que vai ver que ela já escutou tanta derrota, tanto fracasso, tanta coisa negativa, que essa pessoa nem está crendo mais. Tem pessoas que não acreditam nem mais nelas mesmo. De tanto que o maligno trabalhou na cabeça dessa pessoa, fazendo ela achar que não tem mais jeito, que ela não presta, que não vale nada. Tudo o contrário da sua palavra, Pai. Eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha ajudar essa pessoa. Ou essa pessoa que pensa, Pai, que o casamento dela não tem mais jeito, a filha não tem mais jeito, a prosperidade não tem mais jeito. Pai, ajuda essa pessoa, renova as forças dessa pessoa, renova a fé. E Deus, faça com que um milagre venha acontecer na vida dessas pessoas, porque como que o seu nome, Pai, vai ser glorificado se não acontecer um milagre na vida delas? Como que pode, Pai, haver um testemunho se não acontecer nada? Nós estamos indo
ainda um Deus todo-poderoso, mesmo que socorreu lá a filha de Jairo, pedindo a sua ajuda, Pai. E eu, em nome de Jesus, eu estou paralisando, amarrando, expulsando todo espírito maligno do casamento, da família, dos filhos, da prosperidade, da saúde, da vida sentimental, aqueles espíritos que não deixam a pessoa ser feliz na sua vida sentimental, aqueles demônios que não deixam a pessoa ser feliz na sua vida espiritual. Mas tem um troço, quando a pessoa começa a andar, o troço puxa ela para trás de novo. Pai, ajuda essa pessoa. E eu paraliso a ação de Satanás, exigindo que saia, mandando que saia, ordenando que saia da vida de toda a família dessas pessoas, em nome de Jesus. Ó Pai, eu, em nome de Jesus, consagro, Senhor, essa água, esse sal, esse sabonete, a peça de roupas, fotografia, chave da casa. Deus, em nome de Jesus, põe o seu poder, que liberta, que cura, que transforma, Pai, em nome de Jesus. E Deus, em nome de Jesus Cristo, receba aí os dízimos, ofertas, e cubra cada um deles com teu manto sagrado, e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Gente, termina de passar e agradecendo a Deus. Desejo uma boa noite, seus irmãozinhos, e vamos na paz do Senhor. Amém? João, você trabalhou ainda hoje? Trabalhou na chuva, sim? Choveu, foi? Rapaz. Cheguei agora até levantei o pau. Caraca, na chuva, assim, tem passageiro? Carro quase me pega, a moto quase me pega. Eita. Deus abençoe todo o pessoal do Face e do YouTube, tá? Deus abençoe, mãe, a paz.